People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag and 10 or 15 girls. What the hell I want to go off and go to work for? Work for what? Money? I got all the money in the world. I'm the king, man. I run the underworld, guy. I decide who does what and where they do it at. When am I going to run around and act like I'm some teeny bopper somewhere for somebody else's money? I make the money, man. I roll the nickels. The game is mine. I deal the cards. Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, seja bem-vindo ao meu canal ricardoventura.tv, principalmente nessa playlist do Não Minta Pra Mim. Existem outras plays muito interessantes, por exemplo, a playlist que chama Lives. Procura lá que tem um conteúdo prêmio para você utilizar na sua vida, nos seus negócios. Mas esta daqui é a menina dos olhos, é a que as pessoas mais assistem, que é a Não Minta Pra Mim, onde nós fazemos análises não verbais. Somente das microexpressões? É claro que não, linguagem não verbal é muito mais do que isso. Tem as pistas oculares, tem a própria linguagem do corpo, tem a parte do inconsciente, do subconsciente. Então a gente aplica a psicologia comportamental, psicologia analítica aplicada, a psicologia junguiana, além da programação neurolinguística também aplicada a cada caso e mais um arcabouço de técnicas que a gente domina e a gente coloca aí à disposição para você entender de maneira simples, eficaz, sem termos anglicanos, para você utilizar no seu dia a dia. Inclusive, se você quiser fazer o nosso curso online, está aqui embaixo nas descrições, o Rian deve estar colocando uma barrinha aqui, que é o Não Minta Pra Mim, onde você aprende de modo rápido, fácil, como eu disse, para você utilizar no seu dia a dia, para você utilizar com os seus entes queridos, para ver se o filho está sofrendo bullying, se o vovozinho está sofrendo maus tratos, nas negociações, nas vendas. Eu tenho muitos clientes, eu recebo direct de todos os dias falando que estão utilizando médicos, dentistas, terapeutas, coaches no seu dia a dia, policiais, delegados, investigadores, utilizando a linguagem não verbal, beleza? Então vamos analisar agora um caso, é um vídeo curtinho, mas com bastante coisa legal, do Charles Manson. Charles Manson foi um cara que ele ficou muito famoso na década de 60 porque ele matou não, olha que interessante isso, ele foi condenado à prisão perpétua, morreu agora, sei lá, que foi 1, 2, 3 anos atrás, sem ter matado ninguém, mas ele convencia as pessoas a matarem outras pessoas, a cometerem delitos, roubos e tudo mais. Então na década de 60, ele é um cara desajustado, ele foi filho de uma prostituta que largou ele, trocou ele por bebida, o pai dele também ninguém sabia quem era, o tio acho que tentou estuprar ele, e ele vivia ali como um delinquente juvenil, roubando carros, passando droga para lá, para cá, fazendo pequenos golpes, e aí e também ele queria ser músico, ele adorava os Beatles, ele adorava muito os Beatles, tanto é que uma das músicas dos Beatles, que eu não me lembro agora, mas depois o Rian põe o nome da música aqui, eles picharam com o sangue da Sharon Tate nas paredes. E quem era a Sharon Tate? Cara, ela era mulher, era uma atriz, mulher do Roman Polanski. E ela estava grávida, cara, de 8 meses. Então imagina o que aconteceu na mídia. E esse cara ficou preso em prisão perpétua, sem nunca ter matado ninguém, mas só com o poder da palavra ele convenceu as pessoas. E olha que interessante, todo mundo é um erro até, todas as pessoas más, todas as pessoas frias, todas as pessoas com alto poder de manipulação, de masoquismo, as pessoas falam, é psicopata. Eu não acredito nisso, eu afirmo, não são todas as pessoas más que são psicopatas. O psicopata é aquele que não sente amor nenhum, compaixão nenhuma ao próximo. Ele não tem essa capacidade que nós temos de relacionar o sofrimento do outro com um seu sofrimento que seria a compaixão. Então as pessoas confundem muito. Então tem muitas pessoas que são extremamente inteligentes e são más, são masoquistas, são pessoas ruins que estão à nossa volta. Então toma cuidado. É muito pior aquela pessoa que tem o domínio da persuasão, da sedução, da manipulação, e isso eu inclusive escrevi um livro sobre isso, eu sou expert nisso, do que propriamente o psicopata. Às vezes o psicopata, ele não sente esse remorso, ele não
não sente essa maldade, ele continua ali, ele vai viver a vida inteira dele ali, tranquilo. Mas quem tem o poder de manipulação, se você aplicar para o mal, você potencializa. Se você aplicar para o bem, você vai potencializar também. Então, tome cuidado, nós estamos rodeados de pessoas que são extremamente manipuladoras, assim como Charles Manson. Uns para o bem e outros para o mal. Você tem todo o âmbito, você tem na política, você tem nas religiões, você tem até os parceiros comerciais, você tem patrões, você tem funcionários, você tem amigos assim. Então, de acordo com que ele consegue estar em cima ali do network dele, ele faz um estrago absurdo. E esse cara, ele convenceu tanto que ele tinha, inclusive, seguidores, mesmo depois dele preso, mesmo depois dele ter sido condenado, que nem aqui no Brasil, né? O cara tá preso e tem neguinho ali batendo palma ainda. Seguidores dele, que queriam uma assinatura, queriam, sabe, conviver com o cara. É uma loucura isso, né? É uma loucura. Então nós vamos ver um pedacinho, uma entrevista extremamente emblemática do Charles Manson, beleza? E aí a pessoa fala, o vídeo começa em tal. Aí ele perde toda a explicação, não entende porra nenhuma e não sabe o que tá acontecendo. Então deixa o seu like, deixa o seu joinha e vamos começar agora. Taca ali play. Então deixa agora o like, deixa o seu joinha, deixa seus comentários, compartilhe e depois a gente volta. Taca ali play. People look at you today, 20 years later, and... Então você começa a ver ele manipulando os lábios, né? Tipo, cara, não aguento mais ficar respondendo essas perguntas. Aquela cara de tô de saco cheio que tô aqui, desprezo. No idea. Aquela cara serena de superioridade. What you're about. Tá vendo? Aquela piscada como se estivesse com sono, enfadonho, chato, boring, né? Todo de saco cheio. Who you are. Aí quando ele fala who you are, antes de terminar a frase, né, quem é você, who you, ele pula e aí ele começa a fazer essa coletânea de expressões. Olha que legal isso aqui. Então primeiro ele vem com raiva, aí depois ele até uma raiva agressiva, que ele se levanta da cadeira e vai para cima. Aí depois ele automaticamente ele faz a surpresa com desdém com surpresa. De novo, surpresa com aquela coisa de você puxa para o lado, tipo aqui o asco, surpresa com asco. De novo, surpresa com graça. E aqui incapacidade, tipo, foda-se, não nada. De novo, fazendo a carinha de alegria com desdém, tipo, não importa. Incapacidade, incompreensão. Surpresa com alegria. Aí, de novo, surpresa com desdém. Não sou ninguém. Nobody. Saindo totalmente o desprezo com desdém. Aí aquele sorrinho do psicopata, né? Que é aquele sorrisinho do prazer. E fica com aquela cara enfadonha, com aquela cara de estar de saco cheio, olhando pro interlocutor. Eu não sou ninguém. E aí desprezo, total desprezo, com incapacidade, incompreensão, tipo, Ele é um mendigo, um tramp, um drunk, né, que ele fala, e um hobo. E aí desprezo. Boxcar, Jaguar, ele é um vagão de carga, ele é uma jarra de beba água, beba muita água, uma botija de vinho, e aí com esse olhar de superioridade, o sorrisinho aqui do psicopata. E ele até parece que sente o gosto do vinho, né? Ele degusta as palavras. E eu posso ser uma lâmina afiada, né? E aí ele vem se desviando do foco, né? Tipo, se você chegar muito perto de mim, então ele se afasta e desprezo. Raiva.
I want to take my time. E aí ele começa a filosofar que é mais ou menos a bandeira que eles levantavam nos anos 60, né, do hippie, de para que eu vou trabalhar para alguém, para que eu vou ficar preso numa empresa, numa fábrica, se eu posso estar liberto, né? Que é muito parecido agora com o pessoal do marketing digital, que acha que para você ser feliz você tem que ser um nômade digital, que você tem que ser um empresário, um empreendedor. Lembre-se, muitas pessoas nasceram para o empreendedorismo ou querem empreender, sim, mas se você não quer isso, cara, não entre nessa roubada de acreditar que você só vai ser feliz se você abrir o seu negócio, se você virar um nômade digital que vai correr o mundo. Cara, cada um tem o seu perfil, cada um tem as suas expertises e cada um tem as suas prioridades, inclusive necessidades e até, como é que eu posso dizer, me fugiu até a palavra, mas o seu valor, exatamente isso que eu queria dizer, o seu valor. Não é porque você não é dono de alguma coisa, que você não está empreendendo alguma coisa, que você é menos valorizado. Não ponha isso na sua cabeça. Você tem que pensar, eu estou feliz com o meu trabalho, eu estou realizado com aquilo que eu faço. Pega Joe Girard. Joe Girard foi vendedor a vida inteira, né, depois dos 30 anos, que ele foi um cara fracassado. E ele nunca quis ser dono de uma empresa de vender carros. Ele gostava de vender os carros e não ter uma empresa. Ele era extremamente realizado, extremamente feliz com o que ele fazia. E ele nunca empreendeu. Ele nunca abriu um CNPJ. Então para com essa loucura. Se você está nessa loucura que todos os seus amigos, todo mundo dizendo que você tem que empreender, você tem que empreender se isso fizer sentido para você. Tá? Então é aquela loucura de novo, que lá dos anos 60, que você tinha que ser livre, que você tinha que ser do contra, que você tinha que ser fora do sistema. Cara, você pode ser um cara que está lá no sistema, fazendo concurso lá para o Banco do Brasil. E se você for feliz assim, tudo bem, cara, tudo bem. Então ele começa a levantar essa bandeira aqui, vamos lá. Going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag. Sleeping bag. Para que eu preciso de ter um trabalho se eu tenho uma motocicleta e um saco de dormir? And 10 or 15 girls. E ele fala que tem 10, 15 What the garotas. hell I want to go off and go to work for? E para que eu vou querer trabalhar? Work for what? Work for Money? money. I got all the money in the world. E aí ele começa nas loucuras, e ele olhando sempre com raiva, com essa cara de incompreensão, de tipo, porque quando você tá assim, você tá às vezes sendo enfático, então ele tá com uma cara de raiva e também enfático. Aqui é aquela coisa de ser enfático na oratória dele. I'm the king, man. E ele começa com a loucura dele, porque como ele viveu a vida inteira com esses referenciais, né, do submundo, dos pequenos golpes, né, da delinquência, então ele conheceu os grandões. E qual que era o referencial dele, né? Qual que era o referencial de um cara que a vida inteira foi criado nos bares, nos prostíbulos, com pessoas, era ser o rei da noite, aquele que manda, que desmanda, que faz e acontece. E ele se colocou nessa posição. E como ele tinha um poder, eu vejo muitas pessoas assim hoje, sabia? Que ele deseja estar naquele lugar e aí ele começa, inclusive, a dar curso sobre aquilo ali. Ele começa, como ele tem um poder de persuasão ampliado pelo marketing digital, então tome cuidado, tem muitos cursos por aí que as pessoas não estão naquela posição, mas como elas sonhavam estar naquela posição, elas vendem que já tem aquele sucesso e vai ensinar a ter um sucesso que ela nem teve no passado. E é o que ele está vendendo aqui, né? A psicose dele, só que ele levou isso para o extremo e acabou matando pessoas com a sua verbalização, com o seu convencimento, com a sua sedução, que é, como eu disse, o tema do meu livro, Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas, que já virou um best-seller. Muito graças a você que comprou o livro e continua vendendo lá na Amazon, falando exatamente sobre isso. Quer dizer, às vezes você vai vender um produto que a entrega não foi boa. Agora aqui ele está convencendo pessoas a matarem outras pessoas. Vamos lá. I run the underworld, guy. Olha lá, eu conduzo, né, o submundo. I decide who does what and where they do it at. Eu decido o que cada um vai fazer. When am I gonna run around and act like I'm some teeny bop or somewhere for somebody else's money? Ele está dizendo, você acha que eu vou ser como uma garotinha? No caso ele fala como se fosse uma putinha, né, que vai se trocar por dinheiro. Eu vou me vender por dinheiro? Não, eu quero outra coisa.
Eu faço dinheiro. I make the money. I make the money, man. Eu faço dinheiro. E ele tá na loucura dele, então ele entra na psicose dele. Você vê que ele criou um personagem, um avatar, até para sobreviver daquele meio, né? Ele teve uma infância muito louca, né? Os referenciais muito loucos. E ele cria um avatar, e ele vive esse avatar. Ele acredita que realmente ele é o dono da noite, o dono do submundo, ele faz dinheiro, é ele que tem as regras dele, e é isso aí. Roll the nickels. Eu faço dinheiro girar. The game is mine. Pronto, lá. The game is mine. E é isso. Ele vive dentro do mundinho dele. É possível soltar um cara desse em liberdade? Não, cara, porque ele não respeita regra nenhuma. Ele que cria as regras. Tanto é que tinha eles criaram lá eles invadiram lá tipo um sítio lá, sei lá, que estava desativado e criaram a família Manson. Era os Manson's Family. Então, quem comprava essa ideia dele ia lá seguir ele. Então, olha o perigo de você estar ao lado de pessoas manipulativas, sedutoras, persuasoras. Elas têm um poder muito grande de carisma, de convencimento. Cara, a comunicação é o recurso que você mais pode utilizar durante toda a sua vida. Com ela você consegue mais atenção, mais carinho. Com ela você consegue vender um sapato, ou convencer uma nação. Então toma cuidado. É como eu digo, muitas vezes a palavra ela fere muito mais e ela é muito mais perigosa do que uma arma de fogo. Esse cara nunca matou ninguém, mas ele convenceu muitas pessoas a tirarem a vida de outras pessoas só com o poder da palavra. Olha como isso é importante. E aí você percebe aqui que o cara, ele tem até... Eu sempre falo que esses caras que têm um poder de comunicação muito bom, o QI dos caras é elevado. Eles têm uma pegada, uma tirada muito rápida. Eles conseguem se livrar, se esquivar muito rapidamente. Beleza? Então, se você quiser aprender mais sobre comunicação persuasiva, o Rian vai deixar aqui o link aqui para você ir na Amazon ou para você aqui nas descrições, que às vezes você não pode deixar aqui, né, nesse bastão aqui em cima. Nas descrições tem o meu livro para você ir lá na Amazon e também tem o curso online Não Minta Pra Mim, de maneira rápida, bem-humorada, precisa. Você não precisa ficar decorando um monte de termos anglicanos e músculos e nada disso. É direto ao ponto para você utilizar no dia a dia. Beleza? E vamos em frente. Lembre do seu like, seu joinha, compartilhe e comente aqui embaixo o que você achou desse cara aí, o que você encontrou a mais aí nesse vídeo do Charles Manson, beleza? E não minta pra mim, cara, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.